a gente teve nossa primeira parte da apresentação da disciplina, como vai ser nesse novo sistema de flexibilização. E agora a gente vai dar início à unidade 1, uso da experimentação na pesquisa agrícola. Então, vou falar um pouco sobre técnicas de experimentação, sobre conceitos básicos que a gente precisa ter na disciplina de experimentação, para que então a gente consiga desenvolver os outros temas da disciplina. Vocês já viram na disciplina anterior de bioestatística alguns conceitos de média, moda, variância, desvio padrão, algumas distribuições. Nessa disciplina a gente vai aprender a desenvolver isso de uma forma de experimentos. Vai aprender a analisar, vai aprender a descrever, vai aprender a tirar conclusões a respeito de questões que envolvem experimentos. Na disciplina anterior, vocês aprenderam a descrever um conjunto de dados quanto à média, quanto à moda, quanto à variância, quanto ao desvio. Aqui vocês vão comparar vários tratamentos. Dizer qual é melhor, qual é pior, por que um é melhor, por que um é pior do que o outro, o que diferencia um do outro, que técnica a gente vai usar para isso. Então, para ter esse primeiro começo, a gente vai então ver um pouquinho do uso da experimentação então na pesquisa agrícola. Por que eu coloco na pesquisa agrícola? Porque é de bom tamanho dizer que aqui a gente vai ter um pouco de conceitos florestais, porque a disciplina é base para engenharia florestal, mas os mesmos conceitos podem ser aplicados na engenharia agrícola, na agronomia, na biologia, na zootecnia. A veterinária não usa tanto essa parte de experimentação, mas também pode ser utilizada. Então, por isso eu prefiro colocar na pesquisa agrícola, que envolve agronomia, florestas, zootecnia, do que escrever propriamente dito, para que vocês não tenham a seguinte ideia de que a disciplina só é para a floresta. Não. A disciplina e técnicas que a gente vai aprender é muito utilizado no meio agrário, tá? Então a gente vai um pouquinho aí fazer uma introdução geral a respeito da experimentação. Por que experimentar? Por que experimentar alguma coisa? Muitas das coisas que se faz ou que se fizeram até hoje em dia foi feito baseado em experimentação. Ou seja, quando você vai na feira e você quer comprar um abacaxi bom ou não, você primeiro vai ver, para o cara dizer se é bom ou não, ele teve que experimentar. Se você vai fazer um bolo pela primeira vez sem receita, você vai fazendo até experimentar. E vai experimentando, vai dando certo, errado, certo, errado, certo, errado, até você conseguir chegar naquilo que você quer. A mesma coisa acontece na experimentação. A gente vai usar técnicas, nós vamos repetir, e a partir dessas repetições e dos resultados que se chegarem, a gente vai fazer testes e com testes decidir se determinada coisa vai ser usada, se determinada coisa não vai ser usada. Então, por isso, experimentar vem desde cedo. Muito, muito tempo atrás, a gente queria o quê? Fazer experimentação. E muitas das coisas que a gente tem hoje é baseado em experimentação. Para que experimentar algo ou alguma coisa? Você faz isso para chegar no resultado que você quer. Então você vai experimentando, 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 até você chegar num teste característico. E a partir desse teste você vai determinar se aquilo que você fez ou não vai valer. A gente pode ver isso pelas vacinas de Covid hoje. A vacina foi desenvolvida, ela foi feita e se tem um conhecimento bom. Porém, primeiramente, quando a vacina é feita, ela não pode ser aplicada diretamente nas pessoas. Então, ela foi testada. Eu não li muito sobre a vacina, mas talvez em ratos,
em coelhos, em porcos, para depois ser testada em humanos. E o que que ela está fazendo agora? Ela está sendo testada. Ela, na verdade, está sendo experimentada. E a partir dos resultados é que você vai dizer ou não se a vacina serve ou não para ser usada. É a mesma coisa que a gente vai fazer. Vamos supor que você desenvolve um adubo. Você desenvolve um adubo novo e a partir do adubo novo que você faz, você lá vai testando em laboratório até que você chega na formulação. Aí você leva para campo e a partir da campo você vai experimentar. E a partir dos resultados que você obtém ali, você então consegue dizer se aquele adubo é bom ou aquele adubo é ruim, tá? Então experimentar alguma coisa ou algo é muito importante. E a experimentação faz parte da vida desde que ela desde os primórdios. Toda vez que se fazia alguma coisa, experimentava. Pensa, quando foi construir uma pirâmide, com certeza eles tiveram que experimentar vários jeitos, vários cálculos, até conseguir chegar naquele resultado. É o que eu estou falando, se você vai fazer um café, vou dar um exemplo, um café com açúcar. Porque café sem açúcar é mais tranquilo. Você coloca pó, coloca água e faz o café. Mas com açúcar é muito complicado você chegar num gosto característico de cada pessoa. E aí você vai fazendo o quê? Você vai experimentando, 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 até chegar em determinado lugar. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que a diferença grande da pesquisa é que primeiro você vai fazer um estudo antes, você vai ter noção, e aí sim, a partir dessa pesquisa que você fez, você vai desenvolver algumas coisas em laboratório, fazer alguns testes, para depois você levar em campo e verificar se aquilo é verdadeiro ou não. O bolo é bem simples. Você tem uma receita básica. Você pode até fazer um bolo diferente, um bolo novo, mas a receita básica para fazer aquilo você tem. Se você fizer um bolo, uma massa que vai ovos e você não colocar ovos, com certeza aquela massa não vai chegar no ponto certo, porque ela precisa de uma receita básica. A mesma coisa é na experimentação. Você vai primeiro fazer um trabalho preliminar e depois desse trabalho preliminar, com o que pode ser um laboratório, aí você vai levar a campo e ver se aquilo é válido ou não. Muito do conhecimento que a humanidade acumulou ao longo dos séculos foi adquirido através da experimentação. Então, é o que eu falei. Basicamente, nada que a gente tem hoje foi criado assim, ó, vamos pensar. Foi feito um estudo, foi analisado, foi experimentado, foi feito testes, repetições, até o momento que se chegou ao que você tem hoje, tipo a lâmpada, tipo o telefone, tudo isso foi experimentação. Talvez algumas vezes você pode pensar em experimentação só em experimento em casa de vegetação, porque são coisas que você vê quando chega na engenharia florestal. Mas você pode experimentar qualquer coisa. O pessoal da nutrição mesmo, eles fazem essas dietas que vocês consomem aí para ficar bombadinhos ou para emagrecer, é feita a partir disso. Tá? Então, se fazem as dietas, se fazem testes em ratos, geralmente eles fazem camundongos bem pequenos, tá? Que são ratinhos criados no laboratório, e a partir daí e desses resultados que eles encontram, são formuladas essas dietas que a gente utiliza aí para determinados fins. Tá? Então, essa parte de experimentar, ela está bem junta com o que a humanidade quer. O que a humanidade sempre pensou em fazer de coisas foi feito em base de experimentações. Claro que com as técnicas evoluindo, hoje você é assim menos, você tem um conhecimento mais prévio, você tem uma noção maior das coisas, mas basicamente as coisas foram criadas através de experimentação, da arte de experimentar, ok? Então agora a gente vem um pouquinho dizer o que são trabalhos experimentais, que é basicamente o que a gente vai ver na disciplina, tá? Então são trabalhos organizados e planejados para o processo de tomada de decisão da investigação. Ou seja, sempre que você vai fazer um trabalho, você precisa organizar, você precisa planejar, você precisa fazer uma pesquisa.
para que aí você consiga fazer esse processo de investigação e a partir daí você tomar uma decisão. Não, o adubo que eu criei não é bom. Ou tanto faz ele ou qualquer outro que tenha no mercado. Tá? Então, nós vamos ver técnicas que, a partir de um experimento organizado e planejado, você vai conseguir tomar uma decisão. Tá? Isso é o intuito da disciplina. Tá? Contando que aqui na disciplina nós vamos aprender o processo de cálculo. Vamos supor que você faça, como eu dei o exemplo anterior, do adubo. Ah, por que que o adubo foi igual a um comercial? Aí você, na sua área, na pesquisa que você fez, a partir do resultado matemático que você obteve, você vai conseguir então explicar por que isso ocorreu. Aqui nós não vamos explicar por que ocorreu. Eu vou ensinar para vocês a fazer algumas técnicas, tá? Para isso. Você deve utilizar para avaliar esse trabalho organizado e planejado uma técnica estatística adequada, tá? E é isso que a gente também vai ver aqui. Qual técnica estatística é adequada para qual trabalho eu vou utilizar? É muito comum que as pessoas façam o quê? Elas coletem seus dados, organizem o trabalho e depois decidam a técnica estatística. Isso não está correto, tá? O correto é que, junto da organização e planejamento do experimento, você já tem a técnica estatística adequada. Não adianta você coletar os dados e depois você decidir a técnica. Algumas vezes, nenhuma técnica é adequada para o seu conjunto de dados. E aí não tem jeito. Se nenhuma técnica for adequada para o seu conjunto de dados, infelizmente você vai ter perdido as suas análises. Tá? Então, dessa forma que a gente tem essa questão que as técnicas têm que estar associadas a partir do momento que você organizou e planejou o trabalho, a técnica também tem que ser determinada. A partir do momento que a técnica é determinada, ela não é alterada, tá? Porque a técnica foi ajustada de acordo com o pensamento que você teve. A metodologia de análise estatística a ser utilizada no estudo depende da maneira como os dados foram coletados. Então, é o que eu falei anteriormente, tá? Cada análise ela vai depender de um jeito que os dados vão ser coletados, de um jeito que os dados vão ser organizados, tá? Então, de acordo com essa organização e com essa coleta, você tem uma análise estatística a ser feita. Por isso, tudo isso é pensado antes e não pensado depois do que ocorre. Algumas vezes, se você fizer isso e coletar os dados sem nenhum trabalho prévio, sem nada acontecendo, você, infelizmente, não vai conseguir fazer uma análise dos seus dados. Então, o planejamento e a análise dos dados, elas estão extremamente associados. Não tem como você organizar, planejar, coletar e depois querer analisar. A análise estatística e o planejamento devem caminhar juntos e a partir do momento que você definir um trabalho, você vai definir como ele será analisado lá no planejamento e não depois que você coletou os dados. A estatística e a pesquisa científica. Tá? Então, você não faz estatística sem ter uma base científica, sem ter uma base de estudo. Não é um processo que você vem da sua cabeça e fala, eu vou fazer isso. Não, você tem um porquê que você vai fazer, de uma maneira que você vai fazer, como você vai fazer, a partir de uma metodologia científica. Então, existem regras para você fazer. Não é feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente vai ver que cada análise segue uma regra, segue um determinado jeito e que a gente precisa fazer dessa forma. Na estatística, então, a gente faz o quê? A gente coleta, apresenta, analisa e usa os dados para tomar decisões, resolver problemas e planejar produtos e processos. Ou seja, eu posso criar para tomar uma decisão, pode ser
É, eu vou desenvolver métodos de irrigação para irrigar determinado viveiro. Eu vou fazer colocando de 30 em 30 minutos, de 20 em 20 minutos, molhando só ao meio-dia, às 6 da tarde, molhando de manhã, meio-dia, às 6 da tarde. E posso fazer vários testes e tomar uma decisão de qual é melhor, baseado em estudos. Eu posso resolver um problema como uma empresa me contrata para resolver um problema de formiga cortadeira, que são formigas que cortam a muda das plantas quando elas estão bem jovens e causam bifurcação. E a gente não quer esse tipo de bifurcação para fazer, principalmente na indústria de celulose, tá? A gente não quer bifurcação. Então isso é bem visto. Então você pode testar vários tipos de iscas, formicidas, testar agente biológico, e aí você fazer um teste para resolver um problema que você tem. Ou planejar produtos e processos, que é criar um novo produto e criar um novo processo e avaliar se esse produto ou processo é bom ou não utilizando uma técnica estatística. Tá? Então você pode usar técnica estatística para N coisas. Tá? A pesquisa científica, então, tem como procedimento usual formular hipóteses e verificá-las diretamente ou por meio de suas consequências. Tá? Usando o quê? Usando o que a gente aprendeu em cima, coletar, apresentar, analisar e usar os dados para isso aí. Só que a pesquisa ela vai te concentrar numa hipótese. Você sempre vai ter uma hipótese e essa hipótese vai ser testada através de uma técnica estatística. Como ele diz aí, verificar diretamente ou por suas consequências? Tem duas formas. O que é você verificar diretamente? É assim. Eu quero testar se 3 espécies de eucalipto qual tem o maior crescimento. É simples. Eu posso testar e a partir de determinado tempo eu vou lá e meço a altura de suas repetições. E aí, a que tiver em média maior altura vai ser a maior. Isso foi feito de forma direta. Eu queria saber qual árvore se desenvolveu mais, eu fui lá e medi as alturas das mudas ou das árvores, dependendo do estágio que tiver de desenvolvimento da planta. Quando eu falo avaliar por suas consequências, é um pouco diferente. Vamos supor que você criou adubo. Você está testando 4 tipos de adubo. Se eu colocar os adubos no tubete, ou tubete, ou colocar o adubo no solo, eu não vou, se eu só colocar o adubo lá sem nada, eu não vou conseguir identificar diferença nenhuma entre eles. Eu preciso ter alguma coisa que me ajude a dizer qual adubo é melhor e qual adubo é pior, tá? Para isso, geralmente, como é um adubo, você pode colocar uma planta. Geralmente a gente escolhe plantas clones para que não haja muita diferença entre elas ou praticamente nenhuma. E aí nós vamos colocar essa mesma planta, esse mesmo clone em todos os lugares onde foi colocado o adubo para testar. E aí, de acordo com o desenvolvimento dessas plantas, que tecnicamente são todas iguais, vocês vão entender que a gente vai admitir um erro ou não lá para frente, tá? Mas tecnicamente elas são todas iguais, porque elas são clones. Aí você vai entender o quê? Como tudo está controlado o restante das coisas, e só tem os tipos diferentes de adubo, aonde a planta crescer mais, tecnicamente o adubo está ajudando ela a desenvolver melhor. Então isso a gente diz que é verificar por consequência. Ou seja, eu não verifiquei diretamente aquele meu tratamento, eu tive que usar uma consequência ou usar uma outra coisa para me dar aquele resultado. Isso é bem comum quando vocês chegarem lá em manejo florestal, vocês vão ver que a gente faz isso para determinar qual sítio é melhor ou não, ou seja, qual lugar é melhor ou não para produzir determinada espécie. E a gente faz isso utilizando a altura das árvores, porque fazer análise de solo, fazer análise de clima, é muito complexa. E conseguiu-se achar essa característica que resolve bem o problema.
Então, por isso, a gente diz que a gente pode verificar diretamente, quando a medida é feita direta sobre aquilo que eu estou avaliando, ou por suas consequências. Quando é usado um determinado tratamento, mas eu não consigo mensurar ele diretamente. Eu preciso ter alguma coisa que me ajude a chegar naquele resultado. Então eu digo que é por sua consequência. Etapas de um experimento. Primeira coisa que você vai fazer quando você for desenvolver o experimento é elaborar o projeto. Se ninguém fez PIBIC, VIC aí até hoje, chegar no momento que tiver, vocês vão entender que a primeira coisa que a gente faz é o projeto. Tá? E esse projeto ele tem regras. Você não vai fazer o projeto de qualquer jeito. Para você desenvolver um projeto científico, você tem que utilizar um método. E esse método é o método científico. Tá? Como que funciona o método científico? Ele funciona dessa forma aqui. Primeira coisa que você faz, tá? Você tem aqui embaixo, que é desenvolver a teoria. Tá? Então, essa é a primeira coisa que você tem aqui, é desenvolver a teoria. Como que você vai desenvolver a teoria? Você teve uma ideia, aí você vai pesquisar sobre isso, vai pesquisar se outras pessoas já fizeram, vai ver se você vai usar uma determinada metodologia nova ou não vai utilizar. E a partir desse desenvolvimento dessa teoria que você teve, eu acho que se eu colocar mais nitrogênio em determinado adubo para determinada espécie é melhor. Então eu vou fazer um teste com isso. A partir desse desenvolvimento que você fez do teste, do que você pensa em fazer, do que você avalia em fazer essa teoria toda, você vai formular a sua hipótese, que é a segunda parte, e ela está aqui. A partir da hipótese formulada, que aí você vai determinar ou não todo o restante do seu trabalho. Então vamos supor que você quer determinar se a quantidade de nitrogênio é bom para o desenvolvimento de teca, melhorar, aumentar a quantidade de nitrogênio nos adubos convencionais. Isso pode ser uma hipótese. E aí você vai fazer uma hipótese contrária, que é você vai comparar com os outros que não têm essa quantidade de nitrogênio. A partir daí, de formular essa hipótese, você vai fazer um planejamento que está associado à formulação da hipótese. Lembra que eu falei? Planejamento está essenciado lá desde tudo. Aí você vai planejar o que você vai precisar, o que você vai utilizar, processos que você vai usar. E a partir daí, de planejado, de formulada a hipótese, de determinada a estatística que você vai fazer, você vai ter as observações, que nada mais são do que a coleta dos dados. Que pode ser a altura das plantas, se é um trabalho de desenvolvimento. Como eu disse, de adubo, você não vai conseguir olhar só para o adubo e dizer, você vai ter que colocar mudas. No caso aqui, como é de teca, mudas de espécie de teca. E aí você vai avaliar a altura dessas plantas para ver se esse adubo foi bom ou não, se o adubo matou ou não, se intoxicou a planta ou não. Então, N coisas. Mas lembrando que aqui na disciplina nós só vamos ver a questão matemática. Tá? Nós não vamos ver a questão do porquê isso, porquê aquilo. Aí você vai ter que ver, baseado na sua pesquisa, por que esse erro aconteceu, por que isso aconteceu. A partir das observações, de tudo tabulado, colocado corretamente, de tudo feito de forma correta, nós vamos fazer a análise estatística, que nada mais é do que um teste da hipóteses formuladas, que é baseado na análise estatística. Tá? Então, existem N tipos de testes, que é o que a gente vai ver aqui na disciplina. Vários tipos de teste. Tá? E a gente vai fazer todo esse processo que é chamado de análise estatística. Tá? Então, nós vamos aprender a analisar, nós vamos verificar as hipóteses, nós vamos concluir. E aí, a partir da sua conclusão, e baseado na teoria que você desenvolveu, nas hipóteses que você formulou,
você vai então explicar por que aquele resultado aconteceu. Entendeu? Por isso que a gente experimenta, por isso a gente faz repetição, tá? Não é de qualquer jeito, tá? Existe toda uma regra para você fazer, mas esse método científico, ele é utilizado em todos os estudos, tá? Todos mesmo. Desde uma florística, que é um trabalho de estatísticas mais simples, em análise, não em coleta de dados, tá? No dia que alguém te disser, você fez um trabalho de florística, é só isso, não tem uma experimentação? Cara, fazer um trabalho de florística é muito complexo. No final, ele pode até gerar uma tabela que a gente diz que é uma tabela simples, mas toda a gama de trabalho que você teve por trás para fazer aquilo ali é bem complexo. Então, todo o trabalho deve ser válido, tá? Todas as estatísticas são estatísticas. Se seu trabalho tiver só um gráfico, é uma estatística. Se seu trabalho tiver uma análise multivariada, é uma estatística. Todos são estatísticas e devem ser igualmente respeitados. Tá? O que define um trabalho não é um método de estatística que você usou, e sim a estatística correta para aquele trabalho. Tá? E isso é muito importante que no final da disciplina vocês consigam entender isso e verificar quais trabalhos. Claro que o que vocês viram lá em estatística básica não vai ser perdido, vai ter trabalhos que simplesmente a média e o desvio padrão, porque a média sozinha não representa praticamente nada, a média e o desvio padrão vão ser muito importantes, tá? Diferente de trabalhos que você tem que comparar alguma coisa. Só a média e a variância ou desvio não vão te ajudar em nada. Você precisa usar técnicas mais elaboradas, que são as que a gente vai ver aqui. Não tão elaboradas como estatística multivariada, que é uma disciplina legal, infelizmente ela não é optativa, mas vocês podem fazer em outro curso, se vocês gostarem dessa área estatística. Mas para cada estudo que você fizer, existe uma estatística apropriada, que pode ser um gráfico ou um trabalho ou uma estatística mais elaborada. Mas todas têm seus fundamentos e todas são importantes igualmente. Continuando as etapas de um experimento, depois de você elaborar o experimento, você vai instalar ele. Ou seja, você vai verificar o local que você tem, se é um campo, você vai verificar se é de vegetação, você vai verificar se é um laboratório, você vai verificar se você tem espaço para montar aquilo, tá? Então essa é a segunda etapa que você tem. Terceira etapa que você tem é executar, né? Então depois de você instalar, você vai executando. É um experimento de germinação de sementes. Então você vai ver o prazo que você vai utilizar e como você vai fazer, como você vai coletar, de que jeito, que equipamento você precisa. Então você vai executando o experimento no seu dia a dia lá. Coisas importantes que eu digo é que sempre que você puder, você faça o seu experimento. Você instala, você executa, você coleta os dados e não deixe para outra pessoa. Por mais que essa pessoa seja muito seu amigo, ela nunca vai ter o primor que você tem com o seu experimento. Tá? Então é interessante que você tenha pessoas para te ajudar, mas é interessante que você esteja ali no seu experimento direto. Porque como eu disse, outra pessoa não vai ter o mesmo zelo e o mesmo primor que você vai ter com o seu experimento. Então você tome cuidado com isso. Outra coisa, análise estatística dos dados. Então, depois de você instalar, executar, que é o processo de coleta, de organização, de tabulação de dados, você vai analisar. Outra coisa importante na execução e depois na análise estatística é o seguinte: nem sempre o resultado que você vai encontrar é o resultado que você quer, ou o resultado que você queria quando você montou o experimento. Mas é importante o seguinte: nunca, hipótese alguma, de jeito nenhum, manipule os dados para você chegar no resultado que você quer.
A estatística, ou a técnica, o método computacional que a gente vai aprender aqui em algumas aulas da disciplina, tem um porquê ser dado, tá? E nem sempre o resultado que você quer é um resultado ruim? Não, é o resultado que deu. E outra, manipular dados pode gerar consequências muito graves. Porque a maioria das vezes que você manipula, imagina, você faz um trabalho e manipulou para chegar no resultado. Outras pessoas podem desenvolver o mesmo trabalho que você. Imagina se você faz um trabalho e 99 pessoas fazem um outro trabalho enquanto um resultado diferente de você. Pode ser que sua pesquisa, porque ninguém vai entender os dados que você tem, as pessoas só têm a resposta para olhar. Vai falar assim, como que a pessoa chegou nessa resposta? Como que a pessoa chegou nesse resultado? Então, é interessante que vocês nunca, mais nunca, nunca manipulem dados. O resultado que deu é o resultado que deu. Por isso, a etapa de instalar, executar, é muito importante, porque a análise depois, vocês vão ver que no software a gente faz com 5 minutos, tá? Vocês vão aprender, claro, a fazer à mão, a gente vai fazer passo a passo, mas no software você aprende a fazer muito rápido e muito fácil. Tá? Então, essa parte eu sempre digo aos alunos, é muito importante mesmo que você faça esse procedimento. Depois de você analisar, você vai chegar em resultados, através dos testes que a gente vai aprender, e aí você vai interpretar os resultados. Lembrando que aqui nós só vamos dizer, diferenciou, não diferenciou, é melhor, é pior, por quê? Quem vai explicar e fazer toda essa explicação e comparar com outros trabalhos e com outras técnicas é você. Tá? A partir do quê? Da teoria que você desenvolveu, da hipótese que você formulou. A partir de tudo isso que você vai fazer esse procedimento. E por último, você vai elaborar o relatório final, que na verdade a pessoa que te contratou é isso aí que ela quer. Ela não quer saber de mais nada do que você fez anteriormente, do que você fez, afinal, várias vezes você vai estar sendo pago para fazer isso. Ela quer apenas o relatório final. Com o quê? Com o resultado final, com uma tabela que a gente vai aprender a fazer e com a interpretação dos seus resultados. É isso que ela quer, tá? Então você viu todo o trabalho que você teve antes para gerar apenas no fim, pode ser que seja apenas uma folha ou uma folha de um determinado trabalho. Tá? Então é bem nesse estilo que a gente tem essa questão de toda a etapa que a gente tem para fazer um experimento. Então vocês entenderam que o experimento é um conjunto maior que vai desde uma teoria e não é só a estatística. A estatística é um pedaço dessa teoria. Por isso, a gente vê a estatística dentro desse. A gente vê a estatística dentro desse. De toda essa pesquisa, de todo esse trabalho científico, tá? Então não é de qualquer jeito que é feito. Baseado nessa parte aí toda, a gente vai ver então alguns conceitos fundamentais que a gente tem que estabelecer, principalmente na parte de estatística, para avaliar para desenvolver esses trabalhos, para desenvolver essas técnicas, para desenvolver essas questões aí. Então, como a gente já viu, a experimentação nas ciências agrárias tem por objetivo o estudo de, geralmente, experimentos florestais, agronômicos, agrícolas e zootécnicos. Tá? Então, se vocês forem na disciplina de experimentação da zootecnia, essas são as mesmas técnicas. Se vocês forem na agronomia, a mesma técnica. Se for na engenharia agrícola, são as mesmas técnicas. A diferença são exemplos que a gente tem. Então, é interessante que você entenda esse porquê. O procedimento vai dar através do planejamento do experimento, da execução, da análise dos dados e interpretação dos resultados. Então, toda essa sequência é observada. Então, você planeja, executa, né? A instalação está aí dentro da execução, que você vai ter que instalar corretamente, executar corretamente, coletar os dados corretamente, para depois analisar os dados e interpretar os resultados. Então, basicamente, a gente já vai ter mais ou menos aqui na disciplina o que a gente vai montar, vai ter um textinho dizendo o que foi analisado, o que foi feito. E a dedicação maior que a gente vai ter aqui é em analisar os dados e interpretar os resultados, claro, baseando que o planejamento e a execução foram feitas de forma correta.
Então vocês viram que está tudo associado. Não adianta você coletar os dados e depois vir para fazer as análises. Isso não vai adiantar muita coisa. Tá? Primeiro, o que é um experimento? Tá? O experimento é um trabalho previamente planejado que segue determinados princípios básicos e no qual se faz a comparação dos tratamentos. Tá? Então vocês viram que vocês não viram lá isso em estatística básica. Estatística básica você tinha um conjunto de dados de DAP, um conjunto de dados de altura, e você fazia média, moda, variância, desvio. Tudo isso nós vamos usar aqui na disciplina. Mas aqui nós vamos ter um trabalho, vai ser um trabalho planejado, usando técnicas apropriadas que a gente vai ver. Então você monta um trabalho baseado em técnicas, em princípios que têm que ser adotados, não de qualquer jeito, no qual você vai fazer a comparação dos tratamentos. Então você vai ter vários tratamentos e você vai comparar eles entre si. Tá? Você pode comparar. Vocês vão entender que a gente pode comparar desde um tratamento até vários tratamentos. Tá? Como que a gente compara um tratamento? Vou deixar vocês um pouquinho aí, a gente vai ver nas próximas aulas. Mas você pode comparar desde um tratamento, que é o que a gente chama de teste para uma amostra, até 1 zilhão de tratamentos. Claro que fazer análise com muitos tratamentos é meio complexo. Então a gente vai ver que a gente tem técnicas, por isso que a gente faz essa pesquisa antes, estudo antes, para poder conseguir avaliar todas essas coisas. Depois do experimento, a gente tem o tratamento, que é o método, elemento ou material cujo efeito deseja se medir ou comparar em um experimento. Por que método, elemento ou material? A gente pode comparar um processo, vamos supor, você está fazendo carvão. Você pode testar fazer o carvão no forno convencional e você pode testar fazer o carvão num forno tipo industrializado. E aí você pode verificar qual técnica foi melhor. Tem 2 tratamentos? Tem. Não falei que você pode comparar um? Você pode comparar 2. Não tem problema nenhum. Então isso é comparar métodos. Ou seja, você vai ter, tecnicamente, num processo desse, eu estou comparando os métodos. Então você pensa, se eu estou comparando o método, que é o forno convencional, com um forno industrializado, forno convencional que eu digo é aquele forno de barro que você faz certinho e tal, e forno industrializado deve ser um forno todo de metal, que ele tem uma placa de argila lá dentro para controlar a temperatura e essas coisas, você vai testar um com o outro. Lógico, todas as outras coisas têm que ser iguais, tá? Eles têm que ser montados no mesmo lugar, tem que ser a mesma espécie. Para quê? Para que não haja diferença entre as coisas que estão ali dentro, só entre os fornos. Tá? Elemento ou material, você pode falar, eu quero comparar o crescimento de 3 espécies de eucalipto. Eu tenho 3 espécies diferentes, eu quero comparar entre elas. Nesse caso, tudo vai ser igual e as espécies que vão se diferenciar entre si. Tá? E aí, a partir do efeito, você vai medir ou comparar. Como eu já disse, você pode fazer de forma direta, como eu falei, se você for testar o crescimento de 3 espécies, você já vai diretamente, avalia a altura e vê qual cresceu mais. Se você for avaliar, no caso ali do carvão, você vai ter 2 processos, e aí você vai ver o carvão que foi no fim. Aí existem técnicas que vocês vão aprender lá em energia da biomassa com o professor Ailson. Aí vocês vão entender que para você avaliar qual carvão foi melhor produzido em qualquer um, ou se não houve diferença, porque também isso pode acontecer. Depois disso, você tem a parcela ou unidade experimental, que é o local que vai receber o tratamento. Na verdade, que vai receber
cada repetição de cada tratamento. Tá? Isso é a parcela ou unidade experimental, que pode ser um pedaço no solo, pode ser uma cova, pode ser um tubete, pode ser um saco, nesse saco de planta. Então, pode ser N coisas. Tá? Pode ser um tubo de ensaio, se for um experimento no laboratório. Então, a parcela unidade experimental tem uma gama muito grande de coisas. E a variável resposta, que é a variável mensurada para a gente avaliar o efeito dos tratamentos, que pode ser o que eu já falei, de forma direta, ou ela vai ser uma consequência, você vai medir ela, porque a gente sempre vai ter que ter medidas contínuas aqui, sempre uma variável contínua, ou discreta, na verdade. A gente não pode ter uma variável nominal. Para a gente conseguir fazer análise, sempre a variável vai ter que ser ou uma contagem, ou um percentual, mas ela vai ter que ser um número. Ela não pode ser um nome. Se ela for um nome, não tem como a gente fazer o procedimento. Por isso que na maioria das vezes que a gente tem coisas que tem nome, tipo, eu quero ver quantas plantas eu tenho da família tal. Eu quero ver quantas euforbiaceae. Então, no final, só vai me gerar um número que não dá para eu fazer uma estatística. É uma estatística experimental, mas dá para eu fazer um gráfico, uma tabela, que vai ser tão importante quanto fazer uma análise experimental. Então, para ficar mais claro um pouco aqui, eu fiz um exemplo, tá? De um experimento, tá? Então, eu fiz lá, fiz o teste, vi que está com problema para germinar semente de pinos, principalmente porque ela é de região fria e tem poucas espécies de região quente, a gente está tentando plantar aqui, não consegue. Então a gente vai fazer uma quebra de dormência. Então isso é seu experimento. Eu quero testar a quebra de dormência de sementes de pinos. Como eu vou fazer a quebra? Tá? Como eu vou fazer essa quebra? Esse testar a quebra de dormência é o meu experimento. Ele vai seguir uma regra, ele vai seguir um planejamento, ele vai seguir N coisas que eu tenho que fazer, tá? E eu quero, então, quebrar a dormência da semente de pinos, tá? Para isso, eu vou usar 4 processos, que é água quente, água fria, ácido, escarificação e água a temperatura ambiente. Esses processos vão ser meus tratamentos. Afinal, eu vou tentar quebrar a dormência da semente usando todos esses processos. Processo de água quente, de água fria, de ácido, escarificação e água em temperatura ambiente. Tá? Então, eu tenho meu experimento, eu tenho meus processos. E onde eu vou fazer isso? Depois de utilizar essas técnicas, aonde eu vou colocar para germinar? Nesse caso, eu podia optar por campo ou por laboratório. Eu preferi fazer em laboratório, usando um papel para germinação. Então, eu vou ter um papel, eu vou determinar os espaços, né, que vai ser cada um desses espaços aqui. Vai ser a minha parcela ou unidade experimental, né? No caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 30. Como eu tenho 5 tratamentos e eu tenho 30 unidades, eu vou conseguir repetir cada uma 6 vezes. Tá? É bem interessante que você entenda isso. Na experimentação você sempre vai ter repetição. Você não faz um trabalho experimental sem repetir. Tá? E o que eu vou medir? Que variável resposta eu vou saber se deu certo ou não a quebra de dormência? Eu vou fazer isso através da contagem de germinação. O processo que teve germinação, ótimo. O processo que nem teve germinação, porque alguns aí não vão fazer a semente germinar, eu já vou eliminar eles diretamente. E aí, a partir dos que sobraram, eu vou então ver qual que germinou mais, usando uma técnica, usando outras coisas aí. Tá? Desenvolvendo mais a planta, ver qual que conseguiu manter a planta por mais tempo, qual só não desenvolveu e depois morreu.
Então tem N coisas que você tem que pensar. Mas um trabalho simples, essas primeiras coisas têm que ser pensadas. Mas daí a pessoa só fica nisso. Eu só vou pensar nisso. Não, existem N outras coisas que têm que ser levadas em consideração. E uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade, esquecem de fazer na hora de desenvolver o seu experimento, é o que você precisa para fazer. Não é só, eu desenvolvi aquela do slide anterior e fiz. Não. Você precisa de coisas. Primeira coisa que você precisa é do material. Se eu vou fazer um trabalho de quebra de dormência, eu preciso de sementes de pinos. Eu preciso ter papel de germinação. Água. Fogão, porque uma água é quente. Fogão, que eles chamam, né? Aquele rabo quente. Tá? Então, alguma coisa você precisa para esquentar a água. Uma BOD. BOD é o lugar que você vai colocar o papel com as sementes depois dos processos para germinar. Um escarificador, porque você tem um dos processos lá que é a escarificação. Você precisa de ácido, porque um dos processos é ácido. E aí, papel, caneta para anotar, régua, entre outras coisas. Tá? Então, você precisa de materiais. Depois, você precisa ter métodos, que daí está lá no planejamento. Que delineamento eu vou usar? Tá? Então, no quadro ali, nesse quadro aqui embaixo, vocês podem perceber o que? Tá vendo? Ó? Existem os tratamentos, tá? Conforme está aqui, ó. Cada um foi repetido 6 vezes. Nesse caso aqui, de forma aleatória, que é um delineamento que a gente vai aprender, que todos os tratamentos são colocados de forma aleatória. Existem outros tratamentos, tá? Mas não é o caso aqui. Depois de definido esse delineamento, definido em campo, executado, coletado, e aí todas aquelas etapas que a gente falou anteriormente, aí você vai fazer a análise estatística, tá? Você vai determinar a análise que você quer, você vai fazer o procedimento para coleta. No caso da germinação, a gente tem que determinar tempos, a gente avalia de semanas em semanas até concluir o experimento, aí depende de cada espécie, depende dos estudos que vocês vão fazer, de mais ou menos cada um. E o tempo de espera para a coleta. Tudo isso tem que estar escrito lá no trabalho. Então você não vai fazer o trabalho de qualquer jeito. Toda essa parte do delineamento que você vai usar, da análise que você vai usar, do procedimento para coleta, tudo isso tem que estar escrito no seu trabalho. Tá? Depois vocês vão, junto com essa atividade, como toda aula, vocês vão ter alguns trabalhos, alguns exercícios para fazer. Vocês também vão ter um que vai ser montar um experimento, escrever o experimento, o que vai o experimento, os processos que vão ser usados, se você vai fazer encaixe de vegetação ou não, como vai ser, quantas repetições, que material eu vou precisar usar, tá? Como vai se desenvolver o método, tá? Mas depois eu vou deixar um Word explicando corretamente como é esse trabalho que vocês têm para fazer. Tá? Mas é interessante que vocês pensem nisso tudo. Então, montar um experimento é bem complexo, não é tão simples assim como as pessoas acham. Eu vou só montar ali. Não, tem gente que não vai nem antes na área ver como que é o experimento. Chega lá e fica doido, porque desesperado, porque não consegue fazer, né? Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Quando você já vai para montar o experimento, tudo já está certinho. É só para chegar lá, colocar a muda no tubete, se for um experimento de muda, colocar na cova, se for na cova, e já tem que estar tudo certinho.